Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, nesta manhã estou dando sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus para meus queridos amados irmãos e trarei um ensinamento que nesta manhã vai falar no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12, e o tema é Guerra no Céu. Aí, missionário, mas guerra já existe aqui na face da terra, entre toda a tribulação, mas no céu também existiu guerra, irmão. No céu também existiu guerra na época do anjo que estava lá em cima e tentou tomar o trono de Deus, que hoje é o veredito Satanás. Amém? Então presta atenção. O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12, quando se fala no tema Guerra no Céu, diz assim, o anticristo finalmente revelou ao mundo numa festa de orgia satânica, guerra no céu. Aí você vai falar assim, isso é interessante para aprender, né? Então lá no versículo 7, nós estamos falando do Apocalipse capítulo 12, verso 12. Quando eu falo verso 12, você tem que ir do 1 até o 12 para entender o que eu estou falando. Então eu vou falando verso por verso para chegar até o 12, amém? No verso 12 diz que Miguel lutou contra o dragão. Miguel é o anjo perfeito de Deus que defendia o trono de Deus para poder lutar contra o dragão na simbologia do Apocalipse. Este conflito, irmão, provavelmente se dará na metade da tribulação, quando nós não estivermos mais aqui, ou aquele que ficar para a segunda leva assistirá esse conflito. Amém? E diz assim, Miguel é o único anjo designado como arcanjo na Bíblia, como está em Judas, capítulo 9. E no versos 9 e 11 de Apocalipse, que eu estou falando do 1 ao 12, observe-se duas atividades de Satanás nesses versos, que é o verso 9 até o verso 11. Primeiro, enganar o mundo e acusar os irmãos. A defesa do crente contra Satanás é recorrer aos méritos da morte de Cristo e ao seu sangue remidor, que é o sangue que remide a gente de quê? Do nossos pecados. Amém? É estar ativo na evangelização e estar disposto a fazer qualquer sacrifício por Cristo, inclusive sem temer a morte. Amém? Como está no verso 11. Leia, os mártires venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós não vencemos por mérito nenhum, irmão. Nós só vamos vencer se tivermos com Jesus no nosso coração, com o Espírito concedido por Ele, não temer a morte, sabendo que se até a morte, através do teu sacrifício, você vier a falecer, será ressuscitado como Jesus foi por Ele. Amém? E pela sua morte, e também nos deu a salvação. Amém? Vai vendo por aí. Em Apocalipse capítulo 13, verso 4, que eu já estou pulando, né? Do 12 para o 13, vai falar sobre o anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 3, vai seguindo os capítulos da Bíblia que você vai entender. Essa ferida foi tão curada como a nossa pode ser curada a qualquer momento. Aparentemente, Satanás restaurará milagrosamente o anticristo a vida numa imitação da ressurreição de Cristo. Quer dizer, está dizendo que Satanás vai imitar o que Jesus fez para poder enganar o povo de Deus. Não é sem razão que o mundo aclamará o anticristo, aceitando ele como verdadeiro Deus, como verdadeiro Jesus, e serão muitos enganados por ele, porque não conhecem a palavra, nem têm interesse de ler Bíblia, nem aprender da palavra do Senhor. Amém? Essa é a verdade. Em Apocalipse capítulo 13, verso 9, se alguém tem ouvido, ouça, porque só vai ouvir através do Espírito Santo o que tem a dizer. Ou somente escutará e não vai adiantar nada, porque já não tem mais o Espírito Santo para discernir o teu espírito que já não está mais contigo. Amém?
E em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim: por isso que aqueles que não aceitaram o Senhor serão também perseguidos, evidentemente. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 3, diz que a Babilônia, ela é e será comercial, vindo do furor da prostituição, e significará luxúria, soberba, arrogância, amante de si mesmo e ostentação e etc. e por aí vai. É o que vai acontecer durante o período da tribulação, quando os crentes remidos pelo sangue de Jesus não estará mais na terra, e assim será tipo uma imitação naquela época de Sodoma e Gomorra. Até aí vocês entenderam, né? Então vai prestando atenção. Em Daniel, capítulo 12, verso 4, será selado o livro. Não significa que seu sentido permanece indeterminado ou sem a explicação, mas que o livro deveria ser mantido intacto, dará ajuda aos que viessem no futuro, especialmente no período da tribulação. Muitos os esquadrinharão. À medida que o fim se aproxima, as pessoas viajarão incessantemente à procura de informação sobre o futuro e não vai saber de nada e nem vai conseguir. E quando as pessoas vão procurar saber quando e que está se aproximando o fim, já é tarde demais, irmão. Daniel capítulo 7, verso 4 diz: a visão e a interpretação sobre o leão e a águia. Ambos eram símbolo de forma e velocidade, irmão, respectivamente usados com relação à Babilônia, como está em Jeremias capítulo 4, verso 7 e Jeremias capítulo 4, verso 13. Vai prestando atenção. Em Jeremias capítulo 4, verso 3 diz: uma descrição vivida, feita no tempo presente, profético que veio juízo como já em progresso, tão certo é o seu cumprimento, da invasão de Judá por Babilônia. Jeremias compara o evento a um leão buscando sua presa. E no verso 13, do deserto e as nuvens ameaçadoras, como está em Daniel capítulo 7, verso 25. Blasfemarão contra Jesus, ou contra Deus, por um tempo e por 2 tempos e metade de um tempo. Isto é, 3 anos e 6 meses, quer dizer, 3 anos e meio. O anticristo chegará ao poder conquistando 3 das 10 nações contra Deus, como está no verso 25 de Apocalipse, e tentará de alguma maneira alterar tempos e leis para promover seu programa anticristão, como está no verso 25, durante os últimos 3 anos e meio do período da tribulação. Em Apocalipse capítulo 9, verso 2 e 3, a 5ª trombeta, os homens serão feridos. E no verso 2, poço do abismo, para outros usos estas frases. Veja, Lucas capítulo 8, verso 31 e Romano capítulo 10, verso 7 e Apocalipse capítulo 9, verso 11 e Apocalipse 11, verso 7 e Apocalipse 17, verso 8 e Apocalipse capítulo 20, verso 1 e verso 1 e 3, como Lucas capítulo 8, verso 31, indica que se trata de lugar de moradia dos demônios, poço, o abismo, o lugar no qual serão refinados todos os maus espíritos que for entregue a Satanás. Romano capítulo 10, verso 7, citando Deuteronômio capítulo 30, verso 12 a 14, que enfatiza a iniciativa da graça divina e a recepção humilde da palavra de Deus. Paulo aplica esta verdade ao evangelho que está perto, pronto para que o homem confesse com a boca e receba no coração, conforme está em Romano, capítulo 10, verso 9. Isto é, afirma a sua divindade, como Deus fala para o seu povo. O presente de Israel, meu irmão, o presente de Israel foi recebido quando Jesus esteve lá e eles fizeram o quê? Rejeitaram, fizeram uma rejeição ao nosso querido amado Jesus.
Estarei dando encerramento a esse ensinamento na parte 1 e estarei dando sequência na parte 2, assim que o Senhor permitir. Amém? Fica até a próxima, se Deus quiser, senão o ensinamento se prolongará e ficará muito pesado para os meus irmãos assistirem. A paz do Senhor. Apocalipse, verso 2, dará continuidade a esse ensinamento em nome de Jesus. Muito obrigado até aqui e graças a Deus. Amém.